Olá, meus queridos alunos, é com muita satisfação que dou início a mais uma revisão de Direito Material e Processual do Trabalho para a sua segunda fase do Exame da Ordem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Douglas Caetano, sou professor de Direito e Processo do Trabalho, de cursos jurídicos preparatórios para o Exame da Ordem. Atualmente eu estou aqui em Votuporanga, da onde nós estamos gravando, né, Zé Pequeno? Saudade que eu tava desse cara aqui, saudade que eu tava do Zé Pequeno, de voltar pro estúdio. Aqui do Coach OAB em Votuporanga. Votuporanga, uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo, que está de braços abertos aguardando todos vocês para serem aprovados na segunda fase do Exame da Ordem em Direito do Trabalho, comigo, professor Douglas Caetano. Também gostaria de mandar um grande abraço, um grande beijo, beijão no coração para todos os meus alunos aí de Fortaleza, desse meu Ceará, terra que eu tive o prazer de conhecer. Já faz um ano que eu estou ministrando aula lá no Júris. Pessoal do Júris, estamos juntos sempre, tá? Pessoal, é o seguinte, essas aulas que nós vamos passar a gravar a partir de agora, as aulas nós vamos passar a gravar a partir de agora, elas estarão disponíveis no meu canal do YouTube, Prof. Douglas Caetano. Basta lá no YouTube, procura meu canal, Professor Douglas Caetano, Prof. Douglas Caetano, que essas aulas de revisão elas estarão todas disponíveis a partir do dia 27 de maio, tá ok? Tamo junto até o dia da sua aprovação. Pessoal, para a gente começar, nós vamos iniciar falando a respeito de recurso de revista. Na tela, por favor, recurso de revista. Nós vamos falar a respeito do recurso de revista. É a primeira peça prático-profissional que nós vamos tratar na nossa revisão. Recurso de revista, que é um recurso que ele é julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista que tem sua previsão legal lá no artigo 896 da CLT e suas alíneas. Recurso de revista, um detalhe muito importante, pessoal. Recurso de revista é aquele recurso que você não discute mais os fatos que ocorreram na relação de trabalho. A partir desse momento você passa a discutir apenas direito. Você para de discutir os fatos e passa a discutir apenas direito. Então, as hipóteses de cabimento do recurso de revista, elas são restritas. Não é em qualquer situação que cabe a interposição do recurso de revista. Tome cuidado com isso. Recurso de revista eu utilizo para atacar os acórdãos das turmas do TRT em sede de julgamento de recurso ordinário. Olha aqui a primeira dica pintando a nossa revisão. O recurso de revista, ele só tem cabimento se eu estiver atacando um acórdão de julgamento de recurso ordinário, ou seja, um acórdão de uma ação que saiu lá da vara do trabalho. Eu só utilizo o recurso de revista para atacar um acórdão do TRT em sede de julgamento de um recurso ordinário, de uma reclamação trabalhista que saiu lá da vara do trabalho, ela percorreu todo esse caminho, foi ajuizada a reclamação trabalhista, a parte contrária foi notificada para comparecer em audiência, compareceu em audiência, apresentou uma de suas defesas, ela pode apresentar a exceção de impedimento ou suspeição, ela pode apresentar contestação, ou ela pode apresentar contestação com reconvenção. Após isso, eu tenho a fase instrutória, a fase da produção das provas no processo. Posteriormente, é proferida uma sentença pelo juiz do trabalho. Dessa sentença, cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Recurso ordinário. Eu estou sentindo você falando aí do outro lado. Recurso ordinário. Do julgamento do recurso ordinário, através de uma das turmas do TRT, cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Justamente o recurso de revista. Douglas, mas é em qualquer situação que cabe o recurso de revista? Não, meus queridos. O recurso de revista ele cabe em situações especiais, situações pré-definidas pela CLT, com previsão legal no artigo 896 e suas alíneas, a linha A, a linha B e a linha C. Cabe recurso de revista em face das decisões das turmas do TRT em julgamento de recurso ordinário quando? Quando esse acórdão do TRT for divergente de outro acórdão de outro TRT em situação semelhante. Quando esse acórdão do TRT for contrário à súmula OJ do TST, quando esse acórdão do TRT for contrário à súmula vinculante, quando este acórdão do TRT for contrário à Constituição Federal,
Quando este acórdão do TRT, em se tratando de procedimento ordinário, for contrário, presta atenção nisso, for contrário a regulamento da empresa, norma coletiva ou sentença normativa que alcance mais de um TRT. Então tomem cuidado, não é em qualquer situação que você pode interpor o recurso de revista. O recurso de revista só pode ser interposto em face do acórdão do TRT, em julgamento de recurso ordinário, desde que a hipótese de cabimento esteja prevista na CLT, no artigo 896 e suas alíneas, a linha A, a linha B e a linha C. Não se esqueçam desse detalhe, pessoal. Não se esqueçam desse detalhe. Lembrando, o recurso de revista ainda tem cabimento no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, nas hipóteses previstas no parágrafo 9º do artigo 896. Parágrafo 9º do artigo 896 da CLT. Parágrafo 9º do artigo 896 da CLT. Douglas, e no rito sumário? No rito sumário há o cabimento do recurso de revista? Não! No rito sumário não há que se falar na interposição do recurso de revista. Por quê? Porque no rito sumário, a sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho no rito sumário, ela só pode ser atacada através de recurso se contrariar a Constituição Federal. E quando uma decisão em única instância contraria a Constituição Federal, cabe qual recurso? Recurso extraordinário. Ou seja, no rito sumário, eu pulo toda aquela parte do TRT e do TST, vou direto da onde? Da vara do trabalho eu faço o link com onde? Da vara do trabalho eu vou direto para onde? Da vara do trabalho eu vou direto para o STF, direto para a interposição do recurso extraordinário. Pessoal, agora eu gostaria de apresentar uma pessoa que vai nos acompanhar. É pessoa sim, para mim é uma pessoa que vai nos acompanhar durante as nossas gravações e é ele que traz aquela dica para a sua prova, é ele que traz, ele que passa para mim aquela mensagem, aquele segredinho, aquela dica para a gente poder acertar a sua prova no dia, agora, a nossa prova do dia 28, é ele que vai me contar a prova. R2D2, meu parceiro, está comigo desde já 3 exames, né? Sempre passando energia positiva para vocês e acaba me abastecendo também, não deixa minha boca seca, afinal, ele é uma garrafinha de água também. Vamos lá, gente, sem mais delongas. Zé Pequeno, controlando o tempo legal aí, beleza? Tô vendo que ele tá fazendo uma filmagem ali, deve estar mandando pro Instagram dele, né? Instagram aqui da produtora. Pessoal, gostaria de agradecer também a Max Vídeo, sempre comigo, me ajudando nessas gravações aqui em Votuporanga, Estúdio Milhão, tamo junto sempre. Beijo no coração de vocês. Vamos lá, pessoal. Recurso de revista. E qual que é o formato da nossa revisão? Eu preparei a nossa revisão da seguinte forma. Eu passei aqui na tela para vocês um exercício a respeito do recurso de revista. Eu vou ler esse exercício com vocês. Nós vamos tirar as teses, vamos extrair as teses desse exercício. E depois, na sequência, eu vou confeccionar a peça com você, para não ter erro no dia da sua prova, para no domingo você alcançar a sua aprovação. Vamos lá. Pessoal, recurso de revista. O exercício da peça prática profissional que eu escolhi é esse daqui. Mário Pontes Rodrigues move reclamação trabalhista em face de Dentes e Lentes Limitada ME, pleiteando o pagamento das diferenças salariais de R$300 por mês referente aos 12 meses que substituiu seu colega de trabalho João José da Silva. Lembrando, pessoal, que nesse caso, ao fazer a leitura do exercício, nós temos que ir analisando a minha linha do tempo, a linha do tempo do Prof. Douglas Caetano. A linha do tempo do Prof. Douglas Caetano eu vou disponibilizar para você através de e-mail. Basta você mandar um e-mail para mim, basta você mandar uma mensagem através do direct no meu Instagram, que assim que eu receber a mensagem com o seu endereço de e-mail, eu lhe encaminho a linha do tempo, tá ok? Então, quando a gente for analisando o exercício, fazendo a leitura do exercício, nós vamos analisando também o que? A linha do tempo, e vamos descartando, vamos passando pela linha do tempo e descartando aquelas peças que já ficaram para trás na linha do tempo e que não poderão ser exigidas no exercício, tá ok? Então vamos lá.
O Mário Pontes substituía o João José da Silva, substituiu ele por 12 meses, e o juiz da Vara do Trabalho de João Pessoa, Paraíba, julgou improcedente o pedido. Se julgou improcedente o pedido, é sinal que já teve uma reclamação trabalhista, então eu descarto a reclamação trabalhista, eu não tenho que fazer uma reclamação trabalhista. Se julgou improcedente o pedido, é sinal que já teve defesa, então também não faço, como peça profissional aqui, nenhuma daquelas defesas do reclamado. E se teve julgamento improcedente, também já teve sentença. Se eu parasse o meu exercício aqui, julgou improcedente o pedido. Se eu parasse a leitura do meu exercício aqui, julgou improcedente o pedido. Certamente, pessoal, caberia o quê? Daqui para frente, recurso ordinário. Porém, eu continuo a leitura. O reclamante interpôs o recurso cabível. Qual que é o recurso cabível aqui? Recurso ordinário. Julgou improcedente pedido, o reclamante interpôs o recurso cabível. Qual que é o recurso cabível na espécie? Recurso ordinário. Sendo que o tribunal manteve a decisão guerreada nos seus exatos termos, ou seja, o recurso ordinário foi julgado pelo TRT e o tribunal manteve a decisão. Não considerou o fato do Mário ter substituído o João por 12 meses e por conta disso ter direito a receber o mesmo salário no período da substituição. Como advogado de Mário, atue na defesa de seus interesses, manejando a medida judicial cabível. Pessoal, analisando o exercício, o Mário substituiu o João durante 12 meses, ou seja, não é uma substituição eventual, pelo contrário, é uma substituição não eventual, tá? É uma substituição não eventual. E durante o período de substituição, ele recebeu R$300 a menos do que o João recebia quando estava trabalhando. Nesse caso, pessoal, a gente aplica a tese da substituição, do salário substituição, que tem previsão legal numa súmula do TST. Súmula 159 do TST, item 1. O empregado substituto tem direito de receber o mesmo salário do empregado substituído, enquanto perdurar a substituição não eventual. Súmula 159, item 1 do TST. Quando o juiz da Vara do Trabalho julga improcedente o pedido, ele está negando vigência à súmula 159, item 1 do TST. E quando o Tribunal Regional do Trabalho, julga o recurso ordinário e mantém a decisão, o Tribunal Regional do Trabalho está fazendo o quê? Também está negando vigência a uma súmula do TST. Nesse caso, cabe recurso de revista. Por quê? Porque está afrontando uma decisão do tribunal em sede de recurso ordinário que afronta, que é contrária a uma súmula do TST. Súmula 159 do TST. Tranquilo, pessoal? Vamos para a peça agora? Zé Pequeno, na tela, por favor. Pessoal, lembrando que nos recursos, com exceção dos embargos de declaração, os meus recursos eles possuem duas peças. Duas petições. Petição de interposição em razões ou petição de interposição em minuta, dependendo do recurso. Em se tratando de agravo regimental, agravo de instrumento ou agravo de petição, eu tenho petição de interposição e minuta. Todos os demais recursos eu tenho petição de interposição e razões. Ok? Se eu tenho duas petições, primeiro nós vamos confeccionar a primeira petição, que é a petição de interposição, e depois a gente vai confeccionar a segunda petição, que são as razões do meu recurso de revista. E aí, vamos começar, a gente sempre começa a nossa peça pelo endereçamento. A gente sempre começa, qualquer peça que você for fazer, você vai começar pelo endereçamento. E nesse caso, pessoal, eu tenho que endereçar a minha petição de interposição para o juízo Acó, ou como Zé Pequeno gosta de chamar, para o juízo Jacó. E quem que é o juízo Acó? O juízo Acó é aquele juiz que proferiu, aquele juiz ou tribunal, que proferiu a decisão que eu estou atacando. Se eu estou atacando com o meu recurso de revista uma decisão do TRT, o juízo Acó do meu recurso de revista logo é o TRT. Só que eu tenho uma regrinha aqui para o endereçamento da minha petição de interposição, que nunca falha. Olha só, eu sempre vou endereçar
Eu sempre vou fazer o endereçamento da minha petição de interposição para uma pessoa, ou para o juiz, ou para o desembargador, ou para o ministro. Ou para o juiz, ou para o desembargador, ou para o ministro. A minha petição de interposição, ela sempre vai ser endereçada para uma pessoa. Nesse caso em específico, ela é endereçada por excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Douglas, eu preciso colocar essa informação, 13ª Região? Depende. Se o exercício te der dados para que você conclua que o processo vai tramitar ou tramitou perante o TRT da 13ª Região, sim. Douglas, e se for preciso eu incluir a região do tribunal? Simples. Basta você ir no artigo 674 da CLT. O artigo 674 da CLT, ele possui uma tabelinha com os estados e seu tribunal, os estados e a região do tribunal, os estados e a região do tribunal. Artigo 674 da CLT. Ô Douglas, e como que você sabia, ou como que eu ia descobrir que aqui era o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região? Muito simples. O exercício fala que o juiz de João Pessoa, Paraíba, foi quem julgou o recurso. Desculpa, o juiz de João Pessoa, Paraíba, foi quem julgou a reclamação trabalhista. Consequentemente, o recurso ordinário foi para o TRT da 13ª Região. E se o meu juízo ACO é o TRT da 13ª Região, eu tenho que reproduzir isso na minha peça de interposição do recurso de revista. Próximo passo, número do processo. Gente, quando eu interponho o recurso de revista, o meu processo já está tramitando. Se eu já tenho um processo tramitando, eu tenho que incluir número do processo. Lembrando que eu não posso criar nem inventar dados. Se eu não tenho o número, se o exercício não me deu o número do processo, basta colocar da seguinte forma: processo número, 3 pontinhos, resolvido o seu problema. E a gente passa para a indicação das partes. Douglas, por que indicação das partes? Porque aqui eu não preciso mais qualificá-las, haja vista que elas já foram qualificadas anteriormente durante o processo, ou na reclamação trabalhista, ou na contestação, elas já estão devidamente qualificadas. Mário Pontes Rodrigues, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista que move em face de Dentes e Lentes Limitada ME, por seu advogado com procuração em anexo. Eu preciso indicar o advogado. Por quê? Porque no dia da sua prova, meu aluno, minha aluna, você vai estar representando o advogado, então é preciso que você indique a presença do advogado. Inconformado com o acórdão. Se eu estou recorrendo é porque tem inconformismo. Se tem inconformismo, eu tenho que falar desse inconformismo. Inconformado com o acórdão, com fulcro no artigo 896, a linha A da CLT, olha o fundamento legal do meu recurso de revista. Toma cuidado com isso. Se você tiver que fundamentar o seu recurso de revista, você tem que fundamentar no artigo 896 caput e uma ou mais de uma alínea, ou ainda nos seus parágrafos. Não basta apenas indicar o artigo 896, você precisa indicar o artigo 896 caput e a sua alínea ou o parágrafo que vai fundamentar a sua peça prático-profissional. Com fulcro no artigo 896A da CLT, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Olha o verbo, o pessoal que está assistindo aí no Ceará agora vai dar risada, eu sei disso. Interpor, é isso mesmo, aqui no interior é interpor. Interpor o quê? Recurso de revista. Olha o nome da minha peça. Eu quero esse nome da peça numa linha em separado, centralizado, caixa alta, destacada, para quê? Justamente para, na hora que o examinador pegar a tua prova, falar, esse filho da puta acertou a peça. Eu preciso disso. O nome da peça eu quero numa linha separada do texto, numa linha separada, centralizado e caixa alta. E a gente continua. Pelas razões de fatos e direito que seguem em anexo. Por que eu tenho que falar que as razões de fato e direito estão em anexo? Porque realmente elas estão. Olha aqui o procedimento, ó. Eu tenho aqui, ó, petição de interposição, razões. Anexo uma outra aí. Juízo ACO. Juízo ACO faz o quê? Primeiro juízo de admissibilidade e depois, Douglas, ó, juízo é de quem? Vai tudo junto. Então eu tenho que falar que elas estão em anexo. Próxima tela, por favor.
Pessoal, e aqui eu finalizo a minha petição de interposição. Aqui eu finalizo com os últimos requisitos da minha petição de interposição. Eu tenho que falar, trata-se de recurso? Tem pressuposto de admissibilidade? Tem. Então eu tenho que falar a respeito dos pressupostos de admissibilidade. Encontram-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Eu preciso falar dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Lembrando que os pressupostos intrínsecos, regularidade, capacidade, legitimidade e interesse. E os pressupostos extrínsecos, adequação legal, tempestividade e preparo. Depois eu tenho que falar do recolhimento das custas e do depósito recursal, pessoal. Porém, aqui eu tenho que usar aquela regrinha. O que é preparo? Preparo é constituído de custas processuais e depósito recursal. Quem que tem que pagar o depósito recursal? Apenas o reclamado. Apenas o reclamado é quem tem que pagar o depósito recursal. E o reclamante? O reclamante jamais vai pagar depósito recursal. E as custas? As custas ambas as partes têm que pagar, salvo se tiver os benefícios da justiça gratuita. Aqui no caso, eu estou recorrendo pelo empregado. O empregado paga depósito recursal? Não. E custas? Custas ele paga, salvo se tiver os benefícios da justiça gratuita. No exercício falou que ele tem os benefícios da justiça gratuita? Não, então ele não tem. Consequentemente, ele tem que comprovar o pagamento das custas processuais. Requer a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais. E aqui eu tenho que pedir o quê? Eu tenho que pedir o recebimento e a remessa do meu processo e do meu recurso. O recebimento do recurso e a remessa dos autos ao tribunal competente. Recebimento do recurso e a remessa dos autos ao tribunal competente. É aquela regrinha do RR, recebimento e remessa, recebimento e remessa, recebimento e remessa, recebimento e remessa. Diante do exposto, requer o recebimento e remessa do presente recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, que é justamente o meu juízo ad quem? É o juízo que vai fazer o segundo juízo de admissibilidade e que vai analisar o julgamento, os pedidos desse recurso. Por fim, eu requeiro a notificação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso. Por fim, eu requeiro a notificação da parte contrária para apresentar a resposta ao recurso, para apresentar contrarrazões ao recurso. Requer a notificação da recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso. Requer a notificação da recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso. E aí eu encerro, encerramento da minha peça é muito importante. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, para a OAB não tem gênero, advogado, independente de ser mulher ou homem, advogado, OAB, 3 pontinhos. E pelo amor de Deus, não assina a peça, pelo amor de Deus, não coloca seu número da sorte aqui no número do advogado, no número da OAB. Não assina a peça, não coloca seu número da sorte. Douglas, mas você é chato, você fala isso em toda aula, cara. Falo toda aula e sempre tem um aluno no curso que acaba assinando a peça, acaba colocando o número da OAB. Não se esqueça, no encerramento eu não assino a peça, eu não coloco o número da minha OAB. Tranquilo? Pessoal, agora vamos passar para a nossa petição de razões. As razões do recurso de revista. E é aqui nas razões que você vai discutir a sua tese. Não se esqueça disso. Aqui nas razões que você vai discutir as suas teses. Eu sempre começo as minhas razões endereçando a mesma. E para quem que eu vou endereçar as minhas razões? Eu endereço para o juízo é de quem? O juízo que vai fazer o julgamento das minhas razões. E quem que vai fazer o julgamento das minhas razões? Nesse caso é o Tribunal Superior do Trabalho. Então eu sempre começo, egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Próximo passo eu coloco o nome da petição que eu estou fazendo. E o nome da petição que eu estou fazendo é Razões do Recurso de Revista. Na sequência, aquelas 4 informações importantes. Recorrente, recorrido, origem e número do processo. Recorrente, recorrido, origem e número do processo. No nosso caso concreto, recorrente, Mário Pontes Rodrigues. Recorrida, Dentes e Lentes Limitada ME.
Origem, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, ou seja, da onde que veio esse recurso? Ele é proveniente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, processo número. Aqui simplesmente eu coloquei 3 pontinhos porque o exercício não me deu o número do processo. E aí, né, pessoal, a gente continua a nossa petição de razões. Vocês que já tiveram aula comigo aí por mais de 50 dias devem estar de saco cheio disso, mas ó, qual que é a minha menção de respeito? Colenda turma. Douglas, e por que colenda turma? Porque colenda turma a gente usa em tudo, pessoal. Com exceção dos embargos no TST, a gente usa em tudo colenda turma, porque todos os tribunais possuem turmas e as turmas que vão julgar os nossos recursos. Colenda turma. E aí a nossa frase de efeito. Nesse tempo que eu dou aula para a segunda fase, eu percebi que os alunos têm uma puta de uma dificuldade para começar a escrever. Então eu criei essa frase de efeito para que o aluno, isso é a única coisa que eu peço para ele decorar no curso todo, para que o aluno possa o quê? Para que o aluno possa ter em mente a frase, na hora que ele escreveu a frase, ele ganhou confiança e aí vai embora. Qual que é a nossa frase de efeito? Em que pese o respeito pelo juízo ACO, o acórdão deverá ser reformado. Em que pese o respeito pelo juízo ACO, o acórdão deverá ser reformado. E aí a gente parte para o próximo tópico, dos pressupostos de admissibilidade. Dos pressupostos de admissibilidade. E aí eu tenho que repetir aqui, olha a mãe, olha o macete aqui, ó. Eu repito aquele parágrafo que eu já fiz lá na minha petição de interposição. Lembra? Que os pressupostos estavam devidamente preenchidos. Eu vou repetir aqui, só que em forma de tópico. Dos pressupostos de admissibilidade, informa que estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Só que aqui tem um detalhe. Próxima tela, por favor. Pessoal, além dos pressupostos de admissibilidade normais que todo recurso possui, intrínsecos e extrínsecos, eu também tenho no recurso de revista os pressupostos especiais, que é o pré-questionamento e a transcendência. Você precisa falar do pré-questionamento e da transcendência no seu recurso de revista. Ai, meu Deus do céu, Deus, como é que eu vou falar do pré-questionamento da transcendência? Muito simples. E o que é o pré-questionamento? O pré-questionamento é o fato de que, para interpor um recurso para Tribunal Superior, antes do recurso, antes da matéria objeto do recurso chegar nesse Tribunal Superior, é preciso que ela tenha sido discutida em algum momento no processo. Como na teoria nós não temos todo o processo para visualizar, a gente sempre alega que a matéria foi devidamente pré-questionada. Devidamente pré-questionada como? Nos termos da súmula 297 do TST. Então olha só, do pré-questionamento. Cumpre ressaltar inicialmente que a matéria em tela foi devidamente pré-questionada, nos termos da súmula 297 deste tribunal. Eu sei que consta aí na tua CLT, mas se não consta ainda, abre a CLT, faz uma remissãozinha lá no artigo 896 para a súmula 297 do TST, ok? Próximo pressuposto de admissibilidade especial é a transcendência. Gente, não é qualquer matéria que chega lá no TST. Para a matéria chegar no TST é necessário que ela tenha toda uma transcendência, que ela cause toda uma repercussão na sociedade. Então eu preciso falar da transcendência. Ai meu Deus, eu nunca vou lembrar da transcendência, Douglas. Não tem problema. A transcendência está lá no artigo 896A. E aí simplesmente nós vamos falar o quê? Que a matéria guarda transcendência, que a matéria possui transcendência nos termos do artigo 896A da CLT. Ressalte-se ainda que o recurso é transcendente em relação aos aspectos de natureza social, política, jurídica ou econômica do país, nos termos do artigo 896A da CLT. Feito isto, a gente passa para a análise das teses propriamente ditas. E a única tese que esse recurso possui é a substituição, salário-substituição, enquanto perdurou a substituição do empregado. Como é que... Deixa eu contextualizar para vocês, já faz algum tempo que eu li, talvez você possa ter esquecido. No exercício, o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista, pleiteando o recebimento de diferenças salariais para com o empregado substituído em substituição não eventual. Ele tem direito? Tem. Nos termos da súmula 159, item 1 do TST. Porém, o juiz da vara do trabalho julga improcedente o pedido, ele recorre para o TRT através de recurso ordinário e o TRT, por sua vez, mantém a decisão de primeira instância. Por via de consequência, restou para ele a interposição do recurso de revista, já que a decisão do TRT em sede de recurso ordinário está ferindo de morte uma súmula do TST. De acordo com o artigo 896, a linha A do TST, é cabível, nesse caso,
a interposição do recurso de revista. Olha só a construção da tese, ó, e aqui eu volto a falar, para cada tese um tópico, para cada tópico 3 parágrafos. Aqui você vai encontrar uma pequena diferença das outras teses, porque eu sou obrigado a transcrever a súmula OJ, o artigo que está sendo ferido pela decisão do TRT. Porque senão você teria apenas 3 parágrafos. Toda e qualquer tese você consegue fazer com 3 parágrafos. Para FGV, na prova da ordem, você precisa ser objetivo, você precisa ser cirúrgico. Então não precisa escrever um tratado de direito internacional sobre o salário de substituição, não! Basta você fazer uma tese e sua tese tem que ter 3 parágrafos dos fatos, do direito, do pedido. Pronto, acabou. Tua pontuação está garantida. Confia em mim, que é assim que funciona. Olha só como é que eu construí essa tese. O egrégio tribunal dos fatos, em primeiro parágrafo. O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em sua decisão, contrariou súmula do TST, quando negou o provimento ao recurso que pretendia a condenação da recorrida ao pagamento das diferenças salariais pela substituição não eventual de empregado. Parágrafo 2º do direito. A súmula 159, item 1 do TST, é clara ao dispor sobre o direito ao recebimento do mesmo salário do empregado substituído durante a substituição não eventual. Se não, vejamos. E aí, o que eu fiz? Aqui eu transcrevi a súmula que está sendo ferida pela decisão do TRT. Súmula número 159 do TST. Substituição de caráter não eventual e vacância no cargo. Item 1. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. E para a gente finalizar o nosso pedido, assim, requer a reforma do acórdão, determinando a condenação da recorrida ao pagamento das diferenças salariais durante o período da substituição. Para cada tese, um tópico. Cada tópico, 3 parágrafos. Dos fatos, do direito, do pedido. Próxima tela, por favor. E para a gente finalizar o nosso recurso de revista, essa aula de revisão do recurso de revista, dos pedidos na minha petição das razões. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento, regrinha do CPR, conhecimento e provimento do recurso. Eu sempre peço conhecimento e provimento do recurso. Para quê? Aí vai depender do caso concreto. No nosso caso concreto, diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de reforma do acórdão recorrido. E aí vem o encerramento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Você não assina a peça, você não coloca seu número da sorte. Tamo junto sempre. Vamos dar um break, tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com mais revisão de direito e processo do trabalho para a sua segunda fase. Vitória na guerra, sua sorte é você quem faz. Obrigado.